Olá, estamos de volta e recebemos em nosso estúdio a promotora de saúde de Campina Grande, Adriana Amorim. Vamos conversar sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Promotora, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada. Os casos de dengue, zika e chikungunya aumentaram muito no início desse ano. O que o Ministério Público está fazendo para amenizar essa situação? De fato, os casos das doenças, das viroses relacionadas, transmitidas pelo Aedes aegypti, realmente aumentaram muito este ano. Segundo um boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, referente ao primeiro mês, a janeiro de 2016, já demonstra um aumento de mais de 300% ao registrado no mesmo período de 2015. Então, diante dessa realidade, o Ministério Público, nas diversas promotorias do Estado, tem instaurado procedimentos preparatórios ou inquéritos civis para acompanhar tanto o combate ao vetor, quanto também as medidas para o atendimento das crianças e gestantes. Na sua opinião, no que se deve esse aumento? Bom, esse aumento, convém esclarecermos que realmente a dengue, uma dessas viroses, né, ela é um problema de saúde mundial, né, porque o mosquito, né, o Aedes aegypti, ele encontra nos grandes centros, né, nesses aglomerados urbanos, na falta do bom acondicionamento do lixo, as condições propícias para a sua proliferação, certo? Mas também tem-se que registrar que esse aumento dos casos notificados deve-se também a um maior cuidado dos gestores, dos profissionais em fazer essa notificação, né? Então também deve-se a isso, realmente ao aumento, né, por conta dessas condições climáticas, condições relacionadas ao destino do lixo, por exemplo, e a própria população, a própria comunidade. Então, realmente tem aumentado pela falta do cuidado, tanto do poder público, certo, também como das pessoas que também são partícipes, certo, nessa luta. A rede pública de saúde está preparada para tratar essas doenças? A rede pública, ela ainda não está preparada totalmente para o tratamento dessas doenças. Então, é um desafio do Sistema Único de Saúde, certo, organizar a sua rede de forma que todos os centros possam oferecer um tratamento adequado aos pacientes. O que vemos são serviços centralizados, quando que, na verdade, toda a rede deveria estar preparada, desde a atenção básica, que é aquele contato preferencial, aquele contato inicial, como porta de entrada do SUS, né? Então, a atenção básica deveria estar mais preparada para a recepção desses casos e referenciar para os demais níveis de atenção. Então, realmente, é um desafio a ser seguido, a ser alcançado, que é realmente dar essa resolutividade em todos os casos. Promotora, com a zika veio os casos de microcefalia. O que a promotoria está fazendo para resolver essa situação? Bom, em todo o estado da Paraíba foram notificados vários casos, né, de microcefalia relacionada ao Zika vírus, né? Então, desses casos que foram notificados, 95 foram confirmados. 95 casos foram confirmados, certo, com relação realmente a relação ao Zika vírus e à microcefalia. Então, desses casos, o Ministério Público ele tem acompanhado, da mesma forma das outras viroses, né, o atendimento, certo, na rede de pediatria e de obstetrícia e também com relação ao combate ao vetor, que voltamos a dizer que é uma das principais, se não a principal forma de evitar essa proliferação das doenças. Promotora, existem centros de saúde para acompanhamento de crianças com esse problema? Existem, mas como dito, eles são centralizados, né, nas cidades maiores, né, o que implica em que pessoas tenham que se deslocar por uma distância bastante considerável, né, num sofrimento maior para as famílias, para os bebês. Então, o ideal é que sejam criados micropolos, certo, para o tratamento dessas doenças. Porque o que nós verificamos é que apenas nas cidades maiores existem profissionais especializados, equipes multidisciplinares para o tratamento dessas doenças. Agora, em março, a senhora esteve reunida com a médica Adriana Mello, primeira pesquisadora a fazer a associação entre o Zika vírus e a microcefalia. Ela relatou um problema de transporte enfrentado pelas mães de crianças que precisam de tratamento. O que a promotoria já fez com relação a esse problema? Essa reunião foi muito importante e aí é de se registrar a importância da Paraíba nessa questão da pesquisa, né, e como foi dito, né, da pesquisadora
que fez essa primeira ligação. Então, muito importante, até porque ela engaja a luta, né, pelas mães, pelas crianças, né, além do saber, né, da informação científica, também essa questão do amparo, para que elas não sejam esquecidas, e é uma frase muito importante dela. Olha bem, em Campina Grande, desses casos, dos 95 casos que foram registrados, realmente confirmados de microcefalia, 50 nasceram em Campina Grande. Desses 50, 9 são residentes em Campina Grande e 41 são de pessoas de fora, né? Então, nessa conversa que foi tida com a pesquisadora, né, que também acompanha essa parte, tanto das gestantes, que já houve o diagnóstico dos fetos com microcefalia, ela também acompanha parte desse tratamento. Então, foi constatado que muitas dessas mães encontram dificuldades, certo, no acesso aos serviços, ao tratamento especializado. Então, muitas se deslocam com distâncias muito grandes e muitas vezes esse transporte não era disponibilizado, certo? Então, na Promotoria de Justiça de Campina Grande, nos municípios que fazem parte da comarca, certo? Foi firmado, inclusive, o termo de ajustamento de conduta para essa garantia do transporte, não só para as crianças com microcefalia, mas com outros casos, para que essas mães elas não desistam. Elas não abram mão desse direito pela dificuldade, né? Então, é preciso ampará-las de forma que elas se sintam realmente convidadas a participar desse tratamento, certo? Façam isso por seus filhos, certo? Então, o Ministério Público ele tem acompanhado isso e cobrará, sempre que possível, esse acesso, porque é direito, não é um favor, não é uma assistência, é algo que é direito delas, direito das crianças e deve ser resguardado. Promotora, muitos desses casos de microcefalia atingem famílias de baixa renda, que é o caso de mães pobres. O que uma mãe com criança com microcefalia deve fazer para obter ajuda e acompanhamento do poder público? Há registros, né, de que 80%, digamos, são de famílias de baixa renda. Então, é por isso um cuidado especial, né, para que haja esse tratamento, sejam disponibilizados esses tratamentos na rede pública, para que elas não, volto a dizer, elas não desistam do tratamento. E o que é que elas têm que fazer, certo? Buscar esse direito, certo, que é delas, é um direito constitucional, amparado também pela legislação infraconstitucional, de que elas busquem nos seus municípios de origem, elas busquem as secretarias de saúde, as secretarias de ação social, para que possam valer seus direitos, certo? Busquem a questão do transporte, se no município não for oferecido o tratamento especializado, que haja referência para um serviço em que haja uma equipe multidisciplinar, para que seja feita a estimulação precoce, certo? E também pelo lado dos benefícios previdenciários ou sociais, né? Então, precisa que se busque informações junto com as secretarias também de ação social, certo? Para que elas verifiquem a questão das perícias, dos laudos, para que possam comprovar e ter acesso aos benefícios legais. Promotora, para finalizar nossa entrevista a respeito desse combate ao mosquito Aedes aegypti, como a sociedade pode contribuir com esse combate e o que deve ser feito em casos de possíveis focos em imóveis, né? Imóveis fechados ou abandonados? A participação da comunidade é essencial, certo? É uma luta de todos. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, o poder público tem que dar o exemplo, certo? Fazendo as limpezas adequadas dos espaços, verificando a questão do saneamento, do fornecimento da água para a população. E a população, por sua vez, tem esse papel, sim, tanto de fiscalizadora, como também de partícipe, verificando a questão do acúmulo da água, verificação do seu lixo. São medidas simples que podem realmente salvar vidas. É a questão de tampar a caixa de água, é a questão de colocar a terra nos vasinhos de planta, verificar possíveis focos em todo o quintal, nas suas residências. Então, é realmente um combate que há de ser feito por todos, certo? Em união, certo? Poder público e também sociedade. Promotora, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.